pessoal, eu sou a Patrícia Portilho, para quem não me conhece, e esse aqui é o canal Irmãs Portilho. Se você está chegando aqui agora, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os assuntos que nós vamos abordar aqui nesse canal. Sobre imigrante, vida de imigrante, coisas variadas. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a nossa experiência, a experiência muito engraçada da nossa viagem, porque nós viemos em 8 pessoas e nós não morávamos juntas no Rio de Janeiro. Na última semana da mudança, a gente já tinha se desfeito de todas as coisas, a gente precisou cada uma ir para um lugar. Então minha mãe ficou num bairro, minha irmã em outro e eu mais distante ainda. Para quem não sabe, o Aeroporto Internacional do Rio fica no Galeão, na Ilha do Governador. A Cíntia estava em Auma, eu na Praça Seca e minha mãe em Vista Alegre. Minha mãe com a minha avó, e minha mãe tem um probleminha que ela estava muito receio, muito medo, né, de viajar no avião. Então a gente fez uma programação de consultas médicas antes do embarque, e ela estava com a receita para comprar o Rivotril, que era para ela tomar um remedinho para vir mais relaxada, já que nós precisamos vir em voo com escala, porque era o mais em conta. Também posso, se vocês quiserem, coloca aí para mim no comentário se vocês querem, trazer um vídeo falando sobre passagem aérea, compra de passagem aérea, tá? E nós compramos uma passagem que eram 2 bagagens de porão de 23 quilos e uma de 10 quilos, então precisou ser com escala para ser mais em conta. No dia do embarque, eu já tinha feito todo o arrendamento aqui em Portugal chama arrendamento, é o aluguel de casa. Tínhamos alugado a da minha mãe, que era mobiliada, e a minha, que era sem nada dentro. A ideia era chegar todo mundo, ficar na minha mãe pelo menos uma semana para mobiliar a minha, e depois eu vir com a minha família para minha casa. No dia do embarque, a proprietária do imóvel da minha mãe desistiu. Também posso fazer um vídeo aqui falando sobre arrendamento, e aí eu conto melhor essa história para vocês. Quando eu fui dar essa notícia para minha mãe ficou mais nervosa ainda, resolveu beber um outro remedinho, bebeu 2. Então, o que era para relaxar, fez ela ficar mais assim, devagar. Só que era ela que estava com a responsabilidade de empurrar a cadeira de roda da minha avó, que a minha avó tem um problema de mobilidade, então a companhia aérea disponibilizou uma cadeira de roda, já que ela é uma idosa de 82 anos, para ela ficar andando para lá e para cá. E aí no aeroporto foi uma confusão. Eu estava na Praça Seca, como eu falei, e na hora assim que a gente tinha marcado 8 horas para chegar todo mundo, que a gente ia embarcar às 11. Quando eu ia sair de casa, caiu uma chuva, mais uma chuva que não parava. E a gente tentou esperar, falou, vamos ver se essa chuva vai estiar. Passou meia hora, nada. E aí a gente já estava toda hora eu falava com a Cíntia com o celular na mão, nervosa. A minha mãe já tinha ido para o aeroporto, já estava lá com a minha avó, tipo, missa se espera na igreja, mais ou menos isso. A gente marcou 8, ela chegou lá no aeroporto 5h30 da tarde, ficou por lá, mas foi bom porque a chuva não pegou ela no caminho. E eu falando com a Cíntia, o celular na mão, e puxa a malha, e criança corre pra lá e pega brinquedo. Não, esse brinquedo não vai, larga aí, é da tua prima, uma coisa de louco, e chovendo. Aí lembrei que eu precisava pegar os euros para esconder, como eu havia combinado com a Cíntia, porque pegar a linha vermelha de noite, a gente ficou muito preocupada com isso. Eu fiz a compra do euro e o motoqueiro, eu paguei o serviço para o motoqueiro entregar. Então tinha uma parte comigo e uma parte com a Cíntia. A gente colocou no cofre, literalmente, no saquinho de sacolé e encaixamos no cofre. Que aí a gente botou aquela calçazinha leg coladinha e estava bem guardado. Qualquer coisa que acontecesse, pelo menos com euro, não ia ter problema. Não, gente, deixa eu só cortar aqui para falar que foi no cofre, mas não enfiamos nada não, hein? Não, só assim pelo amor no cofre, de Deus. aquele literal cofre, né? Encaixamos ali o saquinho de sacolé e os euros vieram tranquilos. A chuva não parava e eu falei, bom, vamos ter que ir assim mesmo. E como eu tinha 4 pessoas, né? 2 malas de porão e uma de mão para cada um, só eu tinha 12 malas. Então precisou o sobrinho do meu marido com um carro, meu marido foi com ele, com as malas, e eu fui em outro carro com a minha cunhada e as crianças.
Entrei no carro, uma chuva, o César passando com a chuva, na chuva com as malas, era um corredorzinho assim, molhando a mala e molhando a mala, mas ele de guarda-chuva. Aí me deixou o guarda-chuva, entrou no carro, voltei eu com o guarda-chuva, peguei as crianças, entrei no outro carro e viemos separados. Até aí ele não tinha se molhado tanto. Chegamos em Cascadura, o Rio de Janeiro, quando chove, tá com essa tristeza que fica alguns lugares alagados, né? Então eu precisei pegar o celular que eu ia avisar que eu ia me atrasar. Cadê o celular, gente? Tive que voltar na Praça Seca para buscar, porque naquela confusão de pega guarda-chuva, pega criança e mala, eu larguei o celular assim no braço do sofá da minha cunhada. Voltei para buscar o celular, as malas seguiram e chegaram primeiro do que eu no aeroporto. São mais pontuais as malas. Eu tive que chegar depois. Quando cheguei lá, meu marido estava totalmente molhado, porque ele quis tirar as malas do carro antes de eu chegar para ajudar. Ele e o sobrinho dele tirando na chuva e a mala realmente ficou totalmente molhada. E a gente tinha envelopado as malas. Vou falar aqui sobre o envelopamento de mala depois. Tem um videozinho aí, Cíntia, disponibiliza aqui, Cíntia, tá, para vocês verem como ficaram as nossas malas. E quando eu cheguei lá, ele estava sem camisa, não pode entrar no aeroporto sem camisa. Então meu cunhado tirou a camisa, deu para ele, e a camisa dele, molhada, veio dentro da bagagem de mão da Valentina, num saco plástico. Tudo bem, tranquilo, chegamos no aeroporto, que tranquilidade. Caça todo mundo, cadê minha avó, cadê minha mãe? Aí conseguimos nos achar. E um monte de gente que foi no aeroporto, né? O pai da Ana Clara se despediu da Ana Clara, a avó da Ana Clara, as amigas da minha mãe foram, muitas amigas da Ana Clara foram se despedir dela levando cartinha. Só eu que não tinha ninguém junto, porque eu já tinha ido com as pessoas me levando, né? Cintia e minha mãe foram de Uber. Eu não, eu fui com o carro da família. Então a família foi antes lá, se despediu do César, né? E para se despedir de mim, ninguém foi no aeroporto. Mas o aeroporto estava assim, só de colega da Ana Clara, se despedindo com cartinha, várias cartas, né, Cíntia? Muitas cartas de despedida. E nos juntamos todos lá, vamos pro check-in para adiantar, porque era mala, né? 12 minha, 4 de porão e 2 de mão. Cíntia, 6 malas, e a minha mãe mais 6, mesma coisa. E um carrinho para cada um, empurra o carrinho, minha mãe com a minha avó, lá empurrando a cadeira de roda, que tinha que todo mundo pro check-in. Chegou lá com a minha avó era prioridade, então tudo tinha que empurrar minha avó primeiro. Mas como eu falei que fui eu que fiz todo o planejamento da viagem, muitas coisas fui eu que fiz, o bilhete da viagem estava comigo, a reserva do hotel estava comigo, tudo comigo, e elas mesmo não sabiam assim muito o processo. Então, quando botaram a minha avó para prioridade, aí deu problema, porque eu tinha que ficar indo lá atrás da fila, onde a gente estava, e lá na frente, onde a minha avó estava na prioridade. E assim fomos até lá no portão, todo mundo, portão de embarque e tal, fomos, todo mundo lá para se despedir, e aí, naquele momento, nos perdemos, né? Porque entrou eu com as crianças e o César, passamos com a mala lá, revistaram a gente, tudo certo. Ainda vi minha mãe, mas minha mãe ficou agarrada, porque minha avó tem prótese, passaram a minha avó pela lateral para não apitar. Perguntaram para ela, a senhora tem prótese? Aí lembra que eu falei das consultas médicas? Uma delas foi dentista, minha mãe botou uma prótese e esqueceu. E aí ela passava toda hora no negócio apitava, resolveram revistar minha mãe. Abra a bolsa, bagagem de mão. Também podemos botar um vídeo aqui falando do que levar na bagagem de mão, tá? Minha mãe estava com hidratante de 100 ml. Só que ela já estava no efeito do remedinho. Hidratante novo, da Avon, cheirosinho. E aí a mulher, ela falou, tem que jogar fora, a senhora entrega para alguém. Não tinha ninguém para lhe entregar. Aí ela ficou tentando convencer a moça que revistou ela a ficar com o hidratante. Aí a moça, não posso. E ela querendo que eu... Cheira o sol como é cheirosinho. Mãe, vambora, mãe. E minha mãe lá enrolando. Minha avó sentada na cadeira de roda, sem o sapato, que tiraram o sapato dela para revistar. E minha mãe lá querendo convencer a mulher a ficar com um creme hidratante. Cíntia não aparecia de jeito nenhum. Acho que estava lá fora ainda se despedindo. Pois é, nesse momento o Fábio, né, o pai da Ana Clara, estava segurando ela, querendo se despedir, abraça um, abraça o outro, e abraça a avó, e abraça a Gabi, e eu abraço a Gabi, e eu não querendo chorar, porque ninguém viaja assim e fica chorando para se despedir, né? Então um abraça daqui, um abraça dali, porque ele cismou que estava cedo.
Só que a gente ainda demorou a entrar muito, então... O que ela tá falando, ninguém viaja assim sem chorando, é porque a gente vai botar um outro vídeo aqui falando sobre o CEF, sobre a imigração, o próximo vídeo, e aí vocês vão entender, porque a gente não esperou sair nenhuma documentação, né, de visto para vir, nós viemos como turista. Então quem embarca como turista para a Europa, tá no, que felicidade, vamos para a Europa, né, não tá se despedindo. E era exatamente o que a gente estava fazendo, né? E aí a Cíntia ficou evitando de chorar. Ficou para trás e é um caminho sem fim. Aquelas coisas que fazem com a gente, né? Que adora comprar, fica louca. Não tem no mercado que eles colocam todas as coisas na entrada do mercado ou perto do caixa para você passar e ficar querendo comprar? No aeroporto é assim. Um monte de loja de coisa só legal. E você passa por dentro daquela loja e faz uma volta. E as crianças querendo tudo. A Valentina viu, os Nicole ali, não sei o que, tudo queria parar pra mexer. Não, vambora, e puxa, reboca a criança. Ainda tinha que andar muito. Até que, enfim, chegamos lá na parte que tinha que dar o passaporte. Naquele momento ali que deu uma atrasadinha, a Cíntia conseguiu alcançar a gente. Então, minha mãe passando lá do outro lado com a minha avó, por causa da prioridade, passou primeiro. Minha avó toda hora falava assim, cadê as meninas? Elas não vêm. E não queria que minha mãe empurrasse. Por fim, apareceu alguém da companhia aérea para ficar empurrando a cadeira. E minha mãe, naquela loucura, meio abobada, nós viemos por uma companhia aérea. Não tem, né, lógico, tripulação falando em português. No primeiro avião que ia para o Marrocos, ainda tinha um comissário de bordo que falava inglês. Então, aquele inglês bate-enxu que a gente faz, né, na escola, até o ensino médio, não tem? É esse que eu sei. Mas dava para entender quando ele falava water, milk, coffee, né? Dava para entender o que ele oferecia. Mas os avisos da companhia aérea nenhum. Aparecia escrito assim, aviso à tripulação, numa telinha, e a gente, né, não entendia porque falava em árabe. Então eu falei, bom, o que a gente precisa fazer? Todo mundo sentado separado. Minha avó ficou com a minha mãe lá próximo do banheiro, eu fiquei lá na frente da aeronave, a Cíntia no meio. Eu fiquei com a Valentina, o César com o João, todo mundo separado mesmo. Aí eu falei, combinei com o César, falei, vamos ficar olhando a reação das pessoas em volta, né? Se vier um aviso de tripulação e a gente vê que as pessoas estão um pouco desesperadas para pegar as coisas, é que tá dando ruim. A tripulação correu para sentar, deu problema. E assim a gente vê, as crianças vieram lá jogando, tranquilas, aí uma pessoa na frente da gente, na frente da cadeira que estava o César, passou mal, infartou no voo, foi um transtorno assim, bem complicado mesmo, uma correria, estava com a família toda também no avião, e parece que na hora que ela estava infartando, ela vomitou, então o lado que eu estava ficou um cheiro assim, né, daquele jeito, mesmo que limpou, botou cheirinho. Mas a companhia aérea, maravilhosa, chegamos na conexão, nossa passagem, eu e a Cíntia, duas retardadas, né, porque a passagem estava dizendo que a gente chegava no Marrocos às 11 e embarcava às 2, né, pela quantidade de hora de viagem. E aí a gente achou que a gente ia ficar no Marrocos, vamos gravar um vlogzinho, por causa do outro canal lá do Decorando e Reciclando, a gente já queria fazer um vlogzinho no aeroporto. Falei, tem que ter um dinheirinho separado na bolsa para lanchar, porque como é que vai ficar com essa galera toda na hora do almoço, né? Não ia dar. Conclusão, chegou lá negócio de fuso horário, entendeu? Fuso horário do Brasil, do Marrocos, é quase que não deu tempo. A gente chegou já correndo na área VIP, fica na fila, já abriu. Aí ali no aeroporto a gente teve que entrar num ônibusinho, a Cíntia vai botar aqui, vocês vão ver o vídeo, um ônibusinho para ir pela pista e embarcar, né, no avião. Minha avó foi separada por causa da cadeira de roda e a minha mãe o tempo inteiro falando bobagem, porque já estava no efeito do remédio, e aí ela queria que o pessoal que falava árabe falasse com ele português. Ela falava, fala comigo na minha língua, não tô te entendendo. Aí o cara falava, ela, coffee, adoçante, E eu fingindo literalmente que não conhecia, eu e a Ana Clara morrendo de vergonha, porque foi horrível. Minha mãe queria que a pessoa entendesse ela, não apontava, e ela fazia assim umas mímicas que não tinha nada a ver com o que ela realmente queria. E eu preocupada, porque eu falei, vai decolar o avião agora, vai dar problema, né? Mas decolou, o avião era menor, o que veio do Marrocos para Portugal era menor,
tremia tudo. Eu falei, ai, Jesus, eu só pensei, né? Minha mãe falava, esse teco vai cair. Ai, meu Deus. Porque quando decola é que dá o problema nela, né? Aí levantou assim que acabou de decolar, foi lá onde eu tava falar comigo. Né? Deixar ela lá sozinha, com o cotovelo na cabeça da pessoa que estava sentada na minha frente. A pessoa olhava pra trás assim, e ela, desculpa. Eu falei, mãe, vai sentar, já tá quase chegando, calma aí. E ficaram muito longe da gente, chegaram antes dentro do avião, a minha avó perguntando, as meninas não vão entrar no avião? Porque a gente ficou separada e ela só foi ver a gente de novo aqui em Portugal já, né? E aí, em Portugal, a Cíntia fez amizade dentro do avião, já desceu com gente conversando, batendo papo, né? De onde era, fazer o quê. Viemos, CEF, carimbou. Isso vai ficar. E aí, isso aqui vai ser no próximo vídeo, que a gente vai contar como é que foi a nossa experiência no CEF e lá na parte da Polícia Federal. Valeu por assistir até agora. Deixa aquele like bem azul aí no vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fica aí com o videozinho da nossa viagem. Tchau.